O consumo recreativo de cannabis surge na Europa e nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Depressa se torna um símbolo de contracultura muito apreciado dos meios de comunicação. Embora existam poucos estudos sobre os seus efeitos, a ONU inscreveu a cannabis na lista de produtos estupefacientes ao lado da heroína, da cocaína e do LSD. 20 anos mais tarde, a Europa descobre que a situação evoluiu. A cannabis banalizou-se. No seio dos países europeus, a atenção dada ao fenómeno varia muito. Cada um aplica-lhe graus de tolerância diversos. E durante as décadas de 80 e 90, é o estatuto legal da cannabis que suscita novos debates. Mas ainda faltam dados objetivos para avaliar o impacto do seu consumo na saúde pública. Multiplicaram-se os estudos sobre o fenómeno e a sua evolução, sobre os efeitos da cannabis no organismo em geral e no cérebro em particular. Mas a mediatização de certos resultados parece ter reavivado as polémicas, inquietado a opinião e suscitado decisões políticas contraditórias. Investigadores e entidades de saúde estão de acordo numa série de pontos e a sua voz merece ser ouvida. A cannabis é de longe a droga ilegal mais consumida no mundo e parece que nos últimos 5 anos na Europa a sua situação evoluiu muito. O paradoxo do cannabis. Na Europa, a referência em matéria de drogas é o Observatório Europeu de Drogas e Toxicomanias, um organismo independente que trabalha desde 1993 para a Comissão Europeia. A nossa missão consiste em fornecer à União Europeia, aos responsáveis políticos, informações fiáveis e comparáveis sobre as drogas e os problemas de dependência. Devemos fornecer uma base objetiva para a elaboração das políticas. Composto por especialistas de diferentes nacionalidades, o Observatório edita todos os anos um relatório sobre o conjunto das drogas legais e ilegais na Europa. No final de 2008, publicou a sua primeira monografia consagrada à cannabis. Esta reagrupa todos os dados disponíveis sobre a situação atual da cannabis na Europa. Ao reunir esta quantidade de informações, a nossa intenção não era reinventar a roda, mas estabelecer claramente aquilo que sabemos hoje na Europa. Ao longo dos últimos anos, desde 2000 a 2003, constatamos que em inúmeros países o consumo de cannabis parece estabilizar. Aumentou durante uma dezena de anos, mas atingiu um ponto em que essa progressão foi interrompida. Atualmente, em cerca de 300 milhões de europeus, entre os 15 e os 64 anos, 71 milhões experimentaram cannabis pelo menos uma vez na sua vida, e entre eles, 13 milhões declararam tê-la consumido várias vezes no mês anterior. Comparamos estes níveis com os dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. E os números europeus são relativamente menos elevados do que nesses países. Há uma dezena de anos, a taxa de consumo era muito elevada em alguns países do que em outros. Vimos o consumo progredir nesses países e hoje em dia há muito mais países a terem taxas médias e elevadas. Primeiro paradoxo. A repartição dos diferentes níveis de consumo europeus parece não estar relacionada com o grau de tolerância aplicado por cada país. Na Holanda, por exemplo, o nível de consumo situa-se no meio da escala, dado que a cannabis é muito acessível lá. Na França, onde é menos fácil encontrar cannabis do que na Holanda, as taxas de consumo são bastante mais elevadas. É muito difícil estabelecer uma relação direta entre as políticas aplicadas à cannabis, por um lado, e os níveis de consumo, por outro lado. Se essa relação existir, é, sem dúvida, muito complexa. Em Saint-Denis, no Observatório Francês de Drogas e Toxicomanias, realça-se a mudança profunda que estes dados traduzem.
O consumo da cannabis já não se encontra exclusivamente na zona urbana. Na realidade, encontramos consumos de cannabis ao mesmo nível na zona rural. Além disso, ao nível dos meios sociais, há uma difusão desse consumo em todos os meios sociais. Chegando à idade adulta, ao limiar um pouco simbólico dos 18 anos, há atualmente em França uma maioria de jovens que experimentam este produto. Assim, do ponto de vista cultural, podemos dizer que a experimentação, não estou a falar de consumo, a experimentação de cannabis torna-se um fenómeno normal junto dos jovens. A cannabis já não é um símbolo de contracultura. O seu uso banalizou-se, mas será que o produto em si mudou? O princípio ativo da cannabis, o que faz dela uma droga, é o tetrahidrocannabinol, ou THC. Concentra-se sobretudo na parte florida da planta madura. Mas uma das particularidades tradicionais da Europa era que se consumia essencialmente a resina extraída da planta. Verificação da situação atual junto dos laboratórios de análise da polícia francesa. Analisamos todas as apreensões de estupefacientes que são realizadas pela polícia e pelas alfândegas. No produto cannabis, a resina representa 90% daquilo que nós recebemos. Como tal, chamamos haxixe à resina de cannabis. O haxixe atual tem mais THC do que há 20 anos? Testes de 2 barras provenientes de Marrocos, escolhidas ao acaso no armazém das apreensões. Na primeira barra, a grande, temos uma percentagem de THC de 3%. Na segunda, com o logotipo, temos uma percentagem de THC de 12%. A taxa média aumentou em 10 anos. No geral, tivemos de passar de 8% a 10% de taxa média de THC, o que é extremamente fraco. Mas talvez ali as coisas também estejam prestes a mudar. Na Europa consumimos 70% a 80% da resina produzida no mundo. Os modos de consumo europeus continuam muito diferentes daquele que encontramos nos Estados Unidos, por exemplo. Contudo, em países, nomeadamente no Reino Unido, constatamos a disponibilidade crescente de cannabis, produzida localmente em culturas intensivas de interior, e essa cannabis parece ter uma taxa de THC mais elevada. Confirmação desta tendência em Londres, junto do Dr. Leslie King, membro do Conselho Consultivo Britânico sobre o Abuso de Drogas. 81% da cannabis que encontramos nas ruas é cannabis sensimilia. Skunk, cannabis provinda de culturas intensivas. O desenvolvimento em grande escala de cultura de interior iniciou-se verdadeiramente na década de 90. Recorre a sementes selecionadas e não modificadas geneticamente. Apenas foram selecionadas pela sua capacidade de produção de plantas com elevadas taxas de THC. Estas plantas são cultivadas num ambiente de iluminação intensiva para que cresçam mais rapidamente e resultem em colheitas mais abundantes. A percentagem média de THC de uma cannabis de qualidade cultivada, deste modo, ronda os 15%. Por vezes encontramos taxas superiores, mas o mais frequente é serem nitidamente inferiores, não se distinguindo dos produtos importados tradicionalmente. Na realidade, no decorrer dos últimos 10 anos, a proporção de produtos com taxas de THC superiores a 15% permaneceu estável. Atualmente, apenas apresenta 2 a 3% da cannabis consumida na Europa. No que diz respeito à cannabis, constatam-se grandes diferenças de taxas de THC em função dos produtos. Mas será que tal é importante em termos de saúde pública? Se nos referirmos ao álcool, um copo de vinho não é necessariamente mais nocivo do que um copo de cerveja. Tudo depende da quantidade consumida, da capacidade de adaptar o seu consumo ao produto. Podemos até considerar de que uma cannabis com elevado teor de THC tem mais probabilidades de provocar efeitos nocivos nos consumidores principiantes. Podemos então dissuadi-los de consumir. Não é, portanto, na modificação de natureza da cannabis que residem, por enquanto, os verdadeiros motivos de preocupação para a saúde pública. Esta situação conheceu uma importante evolução ao longo destes últimos anos.
Não é que o consumo tenha aumentado. Na realidade, é relativamente estável e até temos uma boa notícia. Começou a diminuir nos jovens. Os modos de utilização alteraram-se. Na amostra dos 13 milhões de europeus que consumiram cannabis durante este mês, 10 milhões fizeram-no pontualmente, muitas vezes num ambiente festivo. Mas considera-se que cerca de 3 milhões de pessoas consomem-na diariamente na Europa. Há cada vez mais consumidores que vêm pedir ajuda em centros de tratamento, que se apresentam afirmando que têm um problema com a cannabis. Para eles, já não se trata de fumar um charro entre amigos no fim de semana, mas de vários charros por dia. Tradicionalmente, a cannabis era uma droga que as pessoas experimentavam, consumiam durante um certo tempo e deixavam naturalmente. Pensa-se que hoje a população começa mais cedo, a utiliza durante mais tempo e de um modo que mais se assemelha ao consumo do álcool. Obviamente, tal terá a longo prazo um maior impacto sobre a saúde pública. Em que sentido estes novos modos de consumo irão trazer problemas maiores para a saúde pública? Em Biarritz, Annie Sasko faz prevenção junto de jovens surfistas pré-adolescentes para os sensibilizar sobre esta questão. Para ela, os perigos do consumo da cannabis estão bem presentes, não sendo, no entanto, aqueles que ocorrem em primeiro lugar. Creio que o principal problema da cannabis prende-se com o facto de se poder fumar, sendo que todos os produtos que se fumam levam à formação de produtos de combustão, incluindo alcatrão, aminas aromáticas policíclicas, um certo número de compostos que sabemos serem cancerígenos. Nos nossos países, a importância que o tabaco tem hoje é, evidentemente, maior do que a da cannabis, não deixando de ser preocupante. Certos jovens fumam diariamente vários charros. Assim, se este consumo durar vários anos, estaremos perante os mesmos riscos do tabaco, já que se trata de um consumo que, ao longo dos anos, é perigoso. Esta preocupação é mais legítima na Europa, onde a cannabis costuma ser fumada juntamente com tabaco. Ao misturar a cannabis com o tabaco, temos os riscos da cannabis, assim como os riscos relacionados com o tabaco. Por outro lado, constatamos, na Europa, uma mudança quanto ao tabaco, tanto nos políticos como na percepção pelo público dos riscos que engendra. Ora, esta mudança poderia ser um efeito no consumo de cannabis, sendo que poderia explicar o facto de que os jovens começam a desviar-se do seu uso. Outro paradoxo. O primeiro perigo objetivo da cannabis prende-se com um argumento de saúde que parece atingir os utilizadores, apesar de as campanhas de prevenção se focarem exclusivamente nos riscos referentes aos seus efeitos como droga. Après, tu fumes un joint par semaine ou un joint par jour et après tu sors plus. Tu vas plus à l'école, et tu sors que pour choper ou pour fumer. Malaise, angoisse, bad trip, déconcentration, perte de mémoire, le cannabis est une réalité. Então, o que sabemos nós sobre os efeitos psicoativos da cannabis? Equipas de neurofarmacologia descobriram há cerca de 10 anos que ativa vários receptores disseminados por todas as regiões do nosso cérebro que reagem exclusivamente às moléculas complexas do THC. Uma das únicas regiões do cérebro onde existem muito poucos receptores canabinoides é precisamente no centro do controle vegetativo. É uma das razões pelas quais a cannabis não é uma substância tóxica, uma vez que pode induzir a morte. Por outro lado, se estes receptores são tão numerosos em todas as outras regiões, trata-se de um sistema muito disperso no nosso cérebro, como o dos ratos, já que produz e utiliza naturalmente moléculas do mesmo tipo que o THC. A única coisa que a cannabis vai fazer é aumentar a atividade deste sistema endógeno, designado por sistema endocannabinoide.
Este sistema endocannabinoide vai ser implicado no controle de várias respostas fisiológicas no nosso cérebro e no nosso organismo. Especificar o papel concreto deste sistema e as consequências da sua ativação pela cannabis é um dos objetivos do laboratório, mas trata-se de uma tarefa bastante complexa. Um dos papéis que o sistema endocannabinoide desempenha ao nível da memória é fazer com que esqueçamos todas as lembranças que têm um efeito negativo sobre as nossas emoções. Tal é muito importante para ter um controlo emocional adequado. Se ativarmos este sistema com uma droga exógena, podemos imaginar aquilo que irá resultar. Teremos dificuldades a nos lembrar daquilo que ocorreu após o consumo da cannabis. Para os ratos expostos ao THC, tal significa que eles irão explorar, como se o descobrissem pela primeira vez, um ambiente que visitaram há cerca de meia hora. Também o sistema endocannabinoide terá um papel importante no controle geral das nossas emoções. A ativação deste sistema com a cannabis irá induzir efeitos difíceis de controlar, porque a cannabis pode aumentar ou reduzir a ansiedade, dependendo da vulnerabilidade do sujeito, da experiência do sujeito e de muitos fatores. Para uma pessoa que consome cannabis, é difícil controlar quais os efeitos reais ao nível da ansiedade. Este sistema cannabinoide é um sistema muito complexo. Então, como estas subtis modificações da biologia do seu cérebro são experienciadas pelos consumidores? Catherine Renault levou a cabo, juntamente com o OFDT, um estudo sobre jovens adultos utilizadores frequentes de cannabis. Mesmo se a grande maioria a utiliza diariamente, devemos salientar que cerca de metade, e até mesmo mais, não vê efeitos nefastos quanto à sua prática. Para outros, os efeitos indesejáveis estão, segundo eles, relacionados com situações de sobredosagem, porque no dia em que irão fumar um pouco mais, irão falar de apatia, fadiga, do facto de terem dificuldades em acordar de manhã. Penso que pelo menos 1 em cada 5 fala de problemas de memória, mas já que os interrogamos sobre isso, não se trata para eles de um problema maior nas suas vidas. Trata-se sobretudo de problemas de memória a quando do consumo do produto. De um modo geral, eles não têm dificuldades no dia-a-dia, não os impedindo de trabalhar. São poucos os que falam sobre os efeitos indesejáveis ao nível psicológico. Os que falam sobre isso, isto é, os utilizadores, falam de bad trip, de má onda com a cannabis, casos de paranoia. Alguns falam frequentemente de maneira retrospectiva sobre o início da sua carreira de consumo. Por isso estamos perante pessoas que encontraram uma certa estabilidade com o produto e que veem, na sua prática, mais efeitos positivos do que negativos. No entanto, em vários estabelecimentos psiquiátricos europeus, preocupamos-nos com uma eventual relação entre o consumo intensivo de cannabis e a aparição de perturbações psicóticas. As patologias de que nos ocupamos surgem no início da idade adulta ou na adolescência, sendo que é durante este período que os jovens consomem substâncias, nomeadamente a cannabis. Aquilo que observamos é que as pessoas que chegam com um primeiro episódio psicótico representam 70% de consumidores frequentes, consumindo cannabis pelo menos uma vez por semana. Temos uma tendência para uma relação menos estatística entre os sintomas psicóticos e o consumo. Em Londres, John Whitson efetua pesquisas no Instituto de Psiquiatria Maudsley. Elaborou ainda o capítulo de monografia da OEDT dedicado aos efeitos do consumo da cannabis sobre a saúde física e mental. A relação entre a cannabis e a psicose é uma temática que tem vindo a ser debatida na literatura científica há um século.
No início do século XXI, um certo número de estudos na Nova Zelândia, Austrália, Países Baixos e na Alemanha estabeleceram uma relação entre o consumo regular de cannabis e o desenvolvimento posterior de psicoses. No entanto, se considerarmos o número de casos de esquizofrenia declarados no mundo ocidental, este número não aumentou no decorrer dos últimos 30 anos. Assim estamos perante uma espécie de enigma. No Departamento das Neurociências da Universidade de Maastricht, a equipa do professor Jim van Oos trabalha há vários anos na resolução deste enigma. Sabemos que existe uma relação entre o consumo de cannabis e o desenvolvimento posterior de sintomas psicóticos. Mas aquilo que não sabemos muito bem é o que se passa no cérebro. Através de que mecanismo biológico o consumo de cannabis aumenta concretamente o risco de desenvolvimento destes sintomas. Nos Países Baixos, o estatuto legal da cannabis permite a experimentação em sujeitos humanos. Rebecca Cooper iniciou uma série de experiências no decorrer das quais estudou os efeitos neurobiológicos do THC no cérebro de consumidores diagnosticados psicóticos. Não foi constatado o aumento do risco de desenvolvimento de esquizofrenia em todos os consumidores de cannabis, mas apenas num pequeno grupo de utilizadores, levando à hipótese ou até mesmo à certeza de que existem sensibilidades diferentes quanto à faculdade de indução de psicoses da cannabis. Após a administração do THC, os pacientes são introduzidos num scanner de alta resolução. O objetivo? Pesquisar eventuais interações entre as modificações neurobiológicas induzidas temporariamente pelo THC e aquelas que estão habitualmente associadas aos sintomas psicóticos. Tanto os sintomas psicóticos como as visões ou alucinações foram associadas a um excesso de produção de dopamina numa determinada região do cérebro. Os estudos sobre os animais demonstraram que o THC leva igualmente ao aumento da liberação de dopamina nesta área. Assim, a ideia é de que o THC estimula, eventualmente, o risco de desenvolvimento posterior de sintomas psicóticos através do aumento da produção de dopamina, que induz no estriado. Estas experiências irão talvez revelar uma das chaves neurobiológicas da relação em certas pessoas da cannabis e da psicose, mas em termos de saúde pública a mensagem já é mais clara. A informação de que toda a gente não sofre os mesmos efeitos com a cannabis é uma noção extremamente importante. Assim, se tiverem efeitos um pouco estranhos, se não se sentirem bem, talvez não seja necessário continuar. Também podem dizer que têm enxaquecas quando fumam ou simplesmente que são alérgicos. Trata-se em todo o caso de uma mensagem que transmitimos aos nossos pacientes psicóticos, já que sabemos que irão passar por situações que agravam os seus sintomas. Por vezes digo-lhes, se estão a deitar lume no fogo, não vale a pena. Talvez não seja por causa disso que estão doentes, mas em todo o caso, trata-se de um elemento que vos ajuda na vossa estabilização e não na vossa recuperação. Quando falamos na relação entre a cannabis e a esquizofrenia, falamos num número muito reduzido de pessoas. O conjunto dos consumidores de cannabis tem uma probabilidade extremamente baixa de se confrontar com este tipo de problema. Então, por que os pedidos de ajuda para os problemas relacionados com a cannabis aumentaram de tal forma na Europa ao longo dos últimos anos? Em Estrasburgo, na sessão telefónica do dispositivo DATIS, Sistema de Informação sobre Tratamento de Drogas e Álcool, constata-se esta tendência, mas salientamos a variedade dos motivos para as chamadas. Recebemos muitas chamadas, penso que são cerca de 200 mil por ano, sendo que a cannabis ocupa um lugar preponderante. Na realidade, o primeiro produto é o álcool, mas logo a seguir vem a cannabis, o que representa cerca de 35% das nossas chamadas. Assim, o que é interessante está no interior. Quando escavamos um pouco, apercebemos que os consumidores que nos ligam são cerca de 40%, sendo os restantes 60% os pais. As mães que, e não se trata de um clichê, viram os bolsos dos seus filhos antes de colocar a máquina a lavar e encontraram uma pequena barra de droga, ligam completamente desamparadas. Ouais, je fume plusieurs joints par jour. À l'école, c'est dur d'enregistrer quelque chose en état défoncé. As campanhas são sobre os jovens porque o consumo é massivo, efetivamente, mas é massivo ao nível da experimentação. Isto é, tem de experimentar, é festivo, experimenta e pronto, e frequentemente param. Même si on écrit ce qu'on entend, c'est clair, à la fin de la journée, on n'a rien enregistré. Moi, j'ai fait un trimestre comme ça.
Houve uma campanha sobre cannabis destinada aos jovens em que a maioria das chamadas era de pessoas dos 35 aos 45 anos. Tentamos saber as razões que levam ao consumo. Há um certo número de chamadas em que tal é possível, isto é, de certo modo, trata-se de enfrentar melhor uma situação na qual me encontro quando consumo, pousar finalmente os seus próprios marcos e ter consciência daquilo que faço. Mas para outros casos não basta, por isso temos uma orientação. Em Berlim, o Therapie Laden é a primeira estrutura da Europa a ter proposto, logo em meados da década de 80, um acolhimento e terapias específicas dirigidas aos consumidores de cannabis com dificuldades. Quando começámos em 1985, éramos uma instituição bastante exótica, porque a ajuda aos toxicodependentes dirigia sobretudo aos heroinómanos. A cannabis era antes considerada como secundária e não estava associada aos problemas de dependência. O painel das pessoas que nos procuram é bastante amplo. Jovens a partir dos 14 anos, incluindo pessoas com 50 anos. Acolhemos todas as idades. Os consumidores de cannabis com dificuldades que nos consultam têm, em média, 25 e 10 anos de consumo, sendo que têm problemas já há algum tempo. Constatamos um claro aumento dos pedidos de tratamento ao longo destes últimos 5 anos, ainda que estes dados pareçam estabilizar-se. Por isso, como explicá-lo? É bastante difícil. Por um lado, houve um aumento considerável das ofertas de tratamento e penso que também assistimos ao desenvolvimento da consciencialização de problemas relacionados com a cannabis, tanto nos serviços profissionais como nos próprios utilizadores. Há um pequeno grupo de consumidores intensivos que apresentam sinais de dependência, que têm realmente dificuldades para parar o seu consumo e que, efetivamente, precisam de um tratamento similar aos propostos para as outras substâncias psicoativas. E há pessoas que precisariam, antes de uma ou duas sessões focadas sobre a informação. Ao contrário do que muitos consumidores pensam, a cannabis poderia então levar a uma dependência? O que pensam em Barcelona os ratos do professor Maldonado? Nas nossas pesquisas, por exemplo, evidenciamos modelos nos quais os ratos vão demonstrar um grande prazer induzido pela cannabis após a administração. É administrado o THC a um rato que é posteriormente fechado num compartimento. Mais tarde é-lhe administrado um produto neutro e ele é fechado noutro compartimento. Repetimos o ciclo várias vezes e no dia da experiência ele pôde aceder livremente aos dois compartimentos. Este rato manifesta um gosto pronunciado pelo THC. Também mostramos de que modo derivados de cannabis irão ser auto-administrados por um rato. Isto é, os ratos, tal como o homem, irá procurar droga. Irão auto-administrar-se droga e apresentar recaídas na administração de cannabis, mesmo após longos períodos de abstinência. Isto é, há um comportamento de dependência para com a cannabis que também pode ser colocado em evidência nos roedores. Na realidade, a questão foi muito discutida. Os mecanismos em jogo nos fenómenos de dependência estão no centro das mais recentes pesquisas em neurobiologia. E cada nova descoberta pode colocar em questão a interpretação dos resultados anteriores. Se um animal auto-administra um produto, não quer dizer, e pensamos que não, que esse produto cria dependência. Ou seja, pode provocar uma certa satisfação que leva o animal a procurar novamente o produto, mas não necessariamente uma farmacodependência. Há vários anos foi demonstrado que o prazer estava relacionado com a libertação de um neurotransmissor, nomeadamente a dopamina.
Por conseguinte, se a dopamina intervém no prazer, ela é responsável pela criação da dependência. O que estamos a demonstrar é que, efetivamente, a dopamina intervém no prazer, mas que é provável que a dopamina não intervenha ao nível da dependência. Na realidade, a dopamina seria uma espécie de escravo de um sistema que está no seu topo e a montante, e que funciona com mais dois neuromoduladores, que seriam a noradrenalina e serotonina. Trata-se de um sistema noradrenérgico extremamente reativo e que intervém sobre a nossa vigilância, sobre o modo como olhamos para o ambiente, e um outro sistema serotonergético que devemos proteger o seu cérebro contra os acontecimentos exteriores. Assim pensamos que quando se consome drogas repentinamente, estes dois sistemas são ativados, sendo a consequência biológica desta ativação uma separação. Isto é, cada sistema normalmente controlado pelo outro se torna autónomo e conduz por si para um impulso muito forte. E, por outro lado, um sistema serotoninergético que reage mais, isto é, deixou de controlar os impulsos e então entra-se na farmacodependência. Para sustentar esta nova teoria, a equipa de Jean-Paul Tassin demonstrou que as anfetaminas, a cocaína, a heroína e o álcool levam à separação. No que diz respeito à cannabis, quando tentámos injetá-la várias vezes em animais, à semelhança dos outros produtos, não injetámos cannabis, mas antes o THC. Por conseguinte, não ocorreu a separação e por isso temos a noção de que o THC, como tal, não pode levar a uma dependência. Mas o exemplo do tabaco atenua esta afirmação. A nicotina, enquanto tal, é considerada o produto de dependência do tabaco. Ora, se considerarmos a nicotina isoladamente, no animal não há separação. Existem mais de 3.000 componentes no tabaco, entre os quais aquilo a que chamamos aminoxidases. Assim, se misturarmos a nicotina com estes produtos e se os injetarmos no animal, então a separação. No caso da cannabis também estamos perante a mesma situação e podemos imaginar que aquele que consome AX tornar-se-á dependente em relação à associação que foi feita entre o produto e o tabaco, porque é frequentemente fumado nestas condições. Percebem então a complexidade da qual nos encontramos. Isto é, as experiências que realizamos nos animais com produtos puros não são realmente os da vida. Assim, na vida real, estamos perante situações ligeiramente diferentes. O que acontece então na vida real? Quem são os pacientes que encaminhamos para serviços de dependência para os problemas da cannabis? Os perfis comuns são de pessoas que não consomem cannabis, ou seja, consomem tabaco, álcool e têm habitualmente uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos. Vêm aqui devido à instalação de um certo número de lesões e de mal-estares. O primeiro dos mal-estares é muito simples, o de não poderem abster-se de consumir o produto. Trata-se de certo modo e, por outras palavras, da noção de dependência que se instala. Uma dependência que pode por vezes levar o Dr. Benhamina a propor um internamento de curta duração para desintoxicação. Durante muito tempo pensou-se que a cannabis não tinha a capacidade de provocar uma síndrome de desintoxicação. Devido a esta linha de pensamento, procurava-se uma síndrome de desintoxicação conhecida, a do álcool, com sudação, palpitações, suor, ou a da heroína, que consiste em dores. A cannabis tem uma síndrome de desintoxicação. Estamos perante insónias, fasciculações, isto é, pequenas contrações musculares, há irritabilidade e por vezes até podemos estar perante uma síndrome de depressão, discreta mas presente. De que forma esta dependência é vivida por aqueles que procuram desfazer-se dela? Esta é a história de Elodie, de 33 anos.
Sou mãe de 2 crianças. Na realidade, fumava há muito tempo, desde os 15 anos. Cada gravidez e os primeiros meses em casa com o bebê representaram períodos de desintoxicação em que não tive dificuldades. Havia sempre uma altura em que pensava, vou fumar um cigarrinho excepcionalmente, e rapidamente recaía num consumo excessivo e desmedido. Quando percebi que todo o amor que sentia pelos meus filhos não bastava para parar de fumar, fiquei muito preocupada. Sem falar na tendência que tinha para me isolar e ser um pouco paranoica. Ao fim destas várias paragens, compreendi que estava condenada à abstinência da cannabis. Porque até agora pensava que sabia consumir? Sim, até agora pensava que ao parar teria forças e um distanciamento para poder utilizá-la com moderação. E na realidade isso não acontece. Apercebo-me que tenho uma grande fraqueza para com este produto e que volto imediatamente ao excesso, a consumir de maneira imoderada e descontrolada. Há um ano que o consulto a cada 6 semanas. Trata-se de um acompanhamento um pouco à distância. Então, o que pensa fazer para não recair desta vez? Nada a não ser ter força de vontade e agarrar-me aos benefícios que esta pausa no consumo me trouxe. Sente esses benefícios? Sim, foi imediato. Senti uma abertura para o mundo, mais dinamismo. Estou melhor na minha vida. Comigo mesma, estou pronta para enfrentar os meus problemas e tenho mais autoestima. É como se tivesse integrado novamente o meu corpo e a minha vida, como se voltasse novamente a ter controlo sobre os acontecimentos, após um longo sono. É como se antes estivesse em repouso. A escola de Charles O'Brien, com George Hudy, levou a cabo um trabalho que ficou célebre. Ficou publicado na revista Addiction em 1993 e nele compara-se o poder da dependência dos produtos. Foi então que nos apercebemos de algo muito importante. O produto, ao acumular a intensidade da dependência e ao fazer um histograma, o primeiro produto com poder de dependência mais elevado é o tabaco, o segundo é a cocaína, seguido da heroína. Na 4ª posição está o álcool e, em último, a cannabis. Isso explicaria por que razão uma parte considerável dos 3 milhões de europeus que consomem diariamente cannabis não encontram nenhum dos problemas habitualmente relacionados com a dependência às drogas. Os utilizadores frequentes que entrevistamos são maioritariamente utilizadores diários, sendo que, para a saúde pública, trata-se de utilizadores muito intensivos, já que temos no grupo pessoas que podem fumar até 20 charros por dia. Isto é, para a grande maioria, trata-se de 5 a 6 charros diários. Para eles, maioritariamente pessoas integradas com estudos e trabalho, a cannabis não lhes colocou problemas sociais. Isto é, não as impediu de levar a vida como entendiam. Segundo creio, um consumo intensivo, mesmo que se o significado de intensivo pode ser discutido. Digamos que um consumo diário tem certamente consequências, mas não implica necessariamente a redução do desempenho. Tal acontece com o álcool. Mesmo com o consumo regular, podemos executar várias tarefas. Na realidade, depende dos indivíduos, da maneira como o consumo de cannabis é integrado ao cotidiano. Por isso, não podemos fixar um limiar de quantidade. No entanto, podemos claramente afirmar o seguinte: o consumo de cannabis é problemático quando começa muito cedo, na adolescência. Os perigos de um consumo precoce são, sem sombra de dúvida, o ponto sobre o qual os pesquisadores de todos os horizontes parecem concordar. O período da pré-adolescência até o final da adolescência é um período fundamental em termos de maturação cerebral. O papel dos canabinoides durante este período começa a ser estudado e, por enquanto, é ainda pouco conhecido, mas, manifestamente, o sistema endocannabinoide desempenha um papel nesta maturação.
Quando se expõem ratos durante o período peripubertário, ou seja, ratos adolescentes, observam-se modificações a longo prazo no rato adulto e que dizem respeito, nomeadamente, a anomalias de filtragem sensorial, anomalias de atenção, anomalias nas interações sociais. Sabemos que estes mesmos testes realizados em ratos que foram expostos às mesmas doses, às mesmas durações, mas na idade adulta, induzem um perfil de anomalias completamente diferentes e mínimas. Partindo do princípio que o modelo que propomos, o da separação, é o correto, a separação, ou melhor, a junção, ocorreu após o nascimento. À nascença, o indivíduo dispõe de poucos sistemas moduladores. Alguns atingiram o seu alvo, mas poucos, e as interações que se irão criar entre estes sistemas serão feitas em função do ambiente, durante os primeiros anos e até à adolescência. Assim, a solidez desta junção depende da história do indivíduo. Por conseguinte, a proporção ou propensão em desfazer esta junção, consoante as drogas, depende da história do indivíduo. Estamos certos de que um dos principais fatores para o prognóstico da dependência e da vulnerabilidade no consumo de outras drogas prende-se com a idade a quando do primeiro consumo de droga, independentemente da droga, quer seja álcool, cannabis ou tabaco. Se for muito cedo na juventude, tal terá um fator prognóstico negativo para a dependência. Atualmente, nos percursos, a iniciação à cannabis ocorre, grosso modo, na passagem da escola para o liceu. Mas esta estatística sobre a idade é relativamente estável, sendo que não podemos dizer que há um aumento da precocidade. No entanto, é de notar nas pesquisas uma proporção não negligenciável de jovens que começam a consumir cannabis em idades muito mais precoces, 13, 12 anos. Em certas pesquisas, chega-se a referir a idade de 11 anos, e é aí que reside um dos fatores de gravidade. Este subgrupo de jovens adolescentes particularmente vulneráveis que encontramos por toda a Europa apresenta um perfil muito diferente daquele dos adultos em situação de dependência. Em Paris, no Centro Emergence, Olivier Fan faz uma consulta que lhe é inteiramente dedicada. Recebemos em consultas jovens consumidores, adolescentes e os seus pais que apresentam problemas de comportamento a nível de dependência, seja de cannabis, álcool, tabaco ou videojogos. Nós, os pais, não nos apercebemos que ele fumava cannabis. Foi uma pessoa que andava no colégio, que ele frequentava, que nos avisou. Fechava-se muito sobre ele. Não via ninguém, ficava no seu quarto e nada mais o interessava. Muitas vezes os pais constatam uma quebra do rendimento escolar com uma imputabilidade provável da cannabis ou do álcool. É este o primeiro motivo da consulta. O segundo será o ambiente familiar. O desrespeito das regras, a sensação de que já não sabem como lidar com o adolescente. As pesquisas mostram que existem relações evidentes entre as dificuldades escolares, familiares e o consumo de cannabis. Assim, é complexo saber em que sentido essa relação é estabelecida, mas existem ligações evidentes. É o caso de um jovem adolescente que nos consultou devido a um forte consumo de álcool e de cannabis. Este consumo tem repercussões ao nível escolar, visto que deixou de ser escolarizado, deixando de ter planos para o futuro. Tal tem repercussões sobre as relações familiares, já que a família está a esgotar-se, tentando fazer com que renuncie ao consumo, tendo ainda repercussões sobre o ambiente. Porque veio cá há ano e meio. O que se passava na sua vida naquele momento?
Vim com a minha mãe. Foi ela que me aconselhou a vir porque estava a ficar nervoso. Tinha alguns problemas com a cannabis. Mudava abruptamente de comportamento e isso era aborrecido. Por causa da cannabis, tudo aquilo que me tocava provocava um impacto violento. Sentia tudo com muito mais intensidade e ficava perdido na minha imaginação. Imaginava logo coisas negativas e ficava um pouco louco. Portanto, não era possível viver em comunidade, em casa, se não me controlasse. Nós, quando falamos de cannabis, gostamos de pensar em termos não de patologia, mas de perda de oportunidade para o futuro. Um adolescente que consumir não será necessariamente patológico, mas perderá uma oportunidade de estudar que poderia ter tido caso não tivesse consumido, estabelecer relações que poderia ter tido se não tivesse consumido. De se ouvir, em todo o caso, nesta última conversa antes da partida dos seus pais, caso não tivesse consumido. Quando um jovem está num contexto favorável, onde não há muitos problemas e onde as suas motivações referem-se ao convívio, à integração no grupo, festejar e relaxar, não há muitos problemas. Por outro lado, se um jovem tiver dificuldades, as motivações dirão respeito ao distanciamento, até para esquecer. Assim estamos perante estratégias de destruição, sendo que a cannabis pode acentuar e acelerar estas dificuldades. Sofremos duplamente porque não sabemos do que se trata. Foi-nos explicado, mas nunca consumimos. Por isso, não sabemos o que podes sentir. Quando fumo, digamos que é como se estivesse anestesiado. Fica anestesiado e pronto. É evidente que os problemas de dependência se acumulam e se intensificam com o decorrer do tempo. Assim, quanto mais houver policonsumo, mais a situação tornar-se-á problemática, sobretudo nos jovens. Foi o que constatamos naqueles que começam muito jovens e que consomem grandes quantidades de álcool e cannabis. É este o grupo de jovens que nos preocupa, e não o dos 16, 17 anos que se entregam a várias experimentações, fumam charros nas festas para se divertir e acabam por interromper o seu consumo de cannabis. O mesmo sino toca em Genebra, na Fundação Fênix, onde se salienta um ponto que partilham todos os jovens adolescentes com graves dificuldades. O seu consumo de cannabis é apenas um dos elementos de uma situação complexa. Temos cada vez mais jovens e adultos de múltipla utilização. Jovens que vão utilizar massivamente a cannabis e o álcool ou o ecstasy. E a última alteração também diz respeito à quantidade consumida, não numa noite, mas em jejum massivo, para obter um efeito máximo. Assim, através deste tipo de consumo, há uma tomada de risco que é inerente e recente. Há sempre um contexto familiar que foi colocado à parte ou que coloca o jovem à parte. Tipicamente, um conflito entre pais maior, massivo, na duração. Quer o casal seja casado ou não, pouco importa. Mas cenas repetitivas com violência verbal ou física faz parte deste panorama clássico. Uma relação débil entre os pais e as crianças é também um dos sinais característicos deste perfil. Não nos podemos obstinar a dar uma resposta para a cannabis e omitir os outros elementos, uma vez que se alimentam mutuamente. Então, que tipo de ajuda ou tratamento podemos propor para este grupo que reúne o essencial dos problemas graves relacionados com a cannabis?
Para nós, a proposta mais importante é aquela que está atualmente a ser estudada no âmbito do projeto INCANT. Isto é, a terapia familiar multidimensional, que se dirige especificamente aos adolescentes menores de 18 anos e aos seus pais ou aos seus familiares. O programa INCANT pretende avaliar em 5 países europeus os resultados desta terapia familiar que aborda de modo global o conjunto dos problemas que estes jovens adolescentes enfrentam. No decorrer destas sessões familiares, tentamos melhorar uma comunicação que se tornou negativa ou inexistente. O objetivo é o de que os membros da família se aproximem novamente uns dos outros e que seja estabelecida uma relação de confiança entre eles. Se os pais conseguirem novamente ganhar a confiança dos seus filhos, voltarão a encontrar a sua autoridade parental e poderão dizer aquilo que podem ou não podem fazer. Em Genebra, a família Boucher seguiu com Philippe Nielsen a terapia familiar testada pelo grupo INCANT. Era um dos casos que me tinha sido entregue pela Justiça. Quentin, que na altura, salvo erro, tinha 15 anos e estava na prisão. Tinha sido preso por tráfico de cannabis. Foi mesmo um choque. Mesmo sabendo que ele fumava, como todos os jovens, penso que quando vemos a polícia entrar no quarto do nosso filho e revirar tudo para procurar, no início não tínhamos pensado bem naquilo que queríamos. Queríamos alguém que nos ajudasse para podermos trabalhar sobre isso, porque estávamos em pânico. Chegámos aqui e, para mim, o problema não estava só ao meu nível pessoal, estava na família. Divorciámo-nos há mais de 10 anos e penso que havia um contencioso entre nós. Tivemos de tratar de muita coisa e, no fundo, é verdade. Ele era apenas a ponta do iceberg. Não consegui parar completamente. Continuo a fumar, mas foi algo de muito positivo. Por exemplo, se tenho de trabalhar, não fumo, ao passo que antes, nas aulas, por exemplo, ia para lá completamente pedrado. A abordagem de Philippe Nielsen ensinou-nos a estabelecer regras e um quadro, mas ainda a nos posicionar em relação a isso, a abrir a nossa visão para autorizar, mais para discutir. Em todo o caso, para mim foi um grande benefício e o segundo benefício é incrível, mas diz respeito ao meu ex-marido, à família. Permanecemos os pais dos nossos filhos e fomos verdadeiramente, graças a esta terapia, os pais dos nossos filhos naquele momento. E isso penso que é algo que não se pode medir. Acho que este programa INCANT, que testa a eficácia de uma espécie de terapia familiar e extrafamiliar no solo europeu, penso que dá outro alento à aceitação dos jovens com estes problemas hoje em dia. Não se trata de condenar as drogas enquanto tal, mas evitar consumos abusivos desde a mais tenra idade. Penso que nos devemos concentrar nestes aspectos para diminuir os riscos e intervir rápida e eficazmente quando surgirem problemas. Estamos, afinal, a formar os adultos nesta primeira linha, que são os pais, os educadores, os professores, a sensibilizá-los a detectar não um consumo problemático de cannabis, mas um mal-estar que pode ser momentâneo ou que se pode prolongar e intervir pontualmente de maneira focada nestes jovens. Então, sim, considero que há uma prioridade. A boa notícia é que há 5 anos, 6,1% dos jovens europeus com 16 anos consumiam regularmente cannabis. Hoje em dia, apenas diz respeito a 3,4% destes jovens. Assim, no final da viagem, qual será a extensão do problema de saúde pública provocado pela cannabis à escala europeia? E sobre que respostas os países europeus poderão concordar? Em Paris, onde as polémicas ainda estão acesas, salientam-se os limites das respostas que os científicos podem dar sobre este assunto. É verdadeiramente uma fonte de conflitos perfeita, já que tudo se concentra na cannabis.
É simultaneamente um produto que proporciona prazer, que modifica um pouco os estados de consciência e que pode ser perigoso na estrada, dependendo de ser potencializado pelo álcool e não levando a quase nenhuma dependência para a grande maioria. Mas em certas pessoas poderá haver uma certa dependência psíquica. Não sabemos se se deve à cannabis ou ao facto de que os indivíduos haviam consumido álcool ou haviam fumado em presença do tabaco. Por isso, como veem, nada está resolvido. Será que a cannabis vai levar a problemas de psicose? Mas se for o caso, o efeito nunca será muito importante. Trata-se de uma espécie de nó em torno do qual toda a gente poderá precipitar-se para dar um parecer que pode ser contrário ao anterior e que, além disso, poderá não ser falso. O estado do conhecimento sobre a cannabis documenta riscos objetivos, nomeadamente 2 riscos principais. O primeiro prende-se com a problemática dos cancros, relacionada com todos os produtos consumidos sob a forma de combustão. Em França, os consumidores diários de tabaco representam 26,5% da população. Os consumidores regulares de cannabis representam 2,3%. Também documentámos recentemente o problema da mortalidade relacionada com a cannabis, estando avaliada a cerca de 200 mortes por ano. De entre os 4.620 acidentes ocorridos este ano, considera-se que o álcool é responsável por 1.300 e a cannabis por cerca de 200. Em França, os problemas maiores de saúde pública referem-se aos produtos do tabaco e do álcool. Estamos em termos de custo social de mortalidade relacionada com o consumo destes produtos perante uma extensão sem medida comum com a cannabis. No Observatório Europeu salienta-se antes a constância dos pareceres dados ao longo dos anos por comitês de peritos dos diferentes países. Os governos de vários países, como a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, os Estados Unidos e, na Europa, a Suíça, a Inglaterra e a França, procuraram compreender quais os verdadeiros perigos da cannabis e qual a melhor resposta perante a cannabis. Salientamos 3 pontos que são recorrentes em todos os estudos. Primeiro ponto, a cannabis não é um produto inofensivo. É muito claro em todos os estudos. Não se trata de água pura, estão associados riscos com o seu consumo. No entanto, o segundo ponto estipula que estes perigos foram sobreavaliados, exagerados na maneira como a cannabis é apresentada ao público e na maneira como a sua utilização é regulamentada por legislações. O terceiro ponto é antes uma recomendação que encontramos em todos os trabalhos. Em vez de sanções penais, a melhor maneira de responder ao uso ilícito da cannabis seria de aplicar soluções alternativas, como, por exemplo, multas, um tratamento ou uma assistência se necessário, ou sanções administrativas. Sempre que um comitê científico foi consultado pelo seu governo sobre a questão da cannabis, as suas conclusões foram semelhantes. Então, por que é que os países europeus não se apoiam nesta base comum para harmonizar as suas políticas? Vamos o mais longe possível, mas imagino que por detrás desta pergunta irá perguntar-me até que ponto influenciamos as políticas. E se for o caso, fica a saber que não é o nosso papel. Fornecemos as nossas informações e as nossas análises aos políticos, cabendo-lhes a respectiva tomada de decisão. Existem muitas diferenças, mas penso que resultam todas do facto de que a legislação internacional impõe, com algumas reservas, a obrigação de considerar a posse de cannabis como um delito. Então, enquanto discutimos a cannabis em termos modernos de política e de saúde pública, não nos esqueçamos que a ideia de justiça penal continua presente. Por isso, cada país procura encontrar um equilíbrio entre a dimensão penal e a dimensão da saúde pública. A controvérsia em torno da cannabis, ou antes, a diferença de abordagem,
que faz com que possamos ficar uma noite na esquadra em certos países, enquanto noutro pode ser comprada livremente. Irá, penso eu, continuar a suscitar discussões. Na realidade, as questões da saúde pública colocadas pela banalização da cannabis assemelham-se muito às que suscitam os nossos consumos massivos de drogas legais. Remetem-nos finalmente para as ambiguidades da nossa atitude para com eles. Não existe uma política europeia comum sobre o álcool. A idade legal varia. Quem pode comprar, onde beber. Não existe uma política europeia comum sobre o tabaco. Mais uma vez, a idade legal, os locais onde se pode ou não consumir. A cannabis é diferente, já que é uma droga ilegal. E não uma droga legal, cujo mercado está regulamentado. Mas invocamos frequentemente estes três produtos em conjunto para os compararmos. Então, comparemos as políticas que lhe dizem respeito. Já que não existe nenhuma política europeia comum sobre esta temática, porque haveria de haver uma sobre a cannabis.